Quais exames fazer para eu descobrir se tenho má circulação, varizes internas, veias entupidas, artérias entupidas? Quais exames então nós podemos fazer para descobrir se a gente está com má circulação, risco de trombose, de embolia, o que está acontecendo, se a pessoa tem dor na perna, será que é uma veia entupida, será que é um trombo, um coágulo? Então, quais os exames detectam a má circulação? Eu sou o Dr. Antônio Casselli, médico especialista em cirurgia vascular e angiologia. Se você se interessa por assuntos como trombose, embolia, dor e inchaço nas pernas, má circulação, varizes, você tem que se inscrever no nosso canal, clicar no sininho para ativar as notificações e ser avisado de tudo que acontece por aqui, não perder nenhum dos nossos próximos vídeos. Já aproveita para clicar no gostei. Quando você deixa o seu joinha, o seu like, a sua curtida, isso é muito importante porque impulsiona o nosso trabalho. A gente consegue levar informação de qualidade para mais pessoas e até mesmo salvar vidas contra a má circulação e contra a trombose. Como de costume, nossos vídeos são retirados de dúvidas que vocês deixam aqui embaixo nos comentários e o nosso time selecionou a seguinte pergunta para hoje. Doutor, boa tarde, quais exames a gente pode fazer que venha detectar um entupimento nas veias? Então, o nosso tema de hoje vão ser os exames para má circulação. Quais são os exames certos? O que a gente deve fazer? É muito comum as pessoas virem nos comentários perguntar para mim qual exame fazer para descobrir se eu tenho má circulação. Vamos entender, então, na verdade, um pouco melhor como que funciona a nossa circulação para fazer sentido para você. Primeira coisa que você tem que entender é que não existe um único exame de circulação que vê como estão as artérias, as veias do corpo inteiro, porque vai depender da localização de onde está aquele vaso sanguíneo. Por exemplo, nos pulmões, o ar atrapalha determinados exames. No cérebro, a calota, o osso do crânio também pode atrapalhar. E a segunda coisa que você tem que entender é que existem vários componentes da circulação. A gente tem artérias, veias, linfáticos, capilares. Então, por exemplo, o coração é a bomba, o motor do sangue. Ele manda sangue para as nossas pernas pelas artérias. O sangue retorna das pernas de volta para o coração através das veias. Então, as artérias levam sangue com oxigênio e nutriente para as pernas. As veias trazem esse sangue com gás carbônico e impureza das pernas de volta para o coração mandar para o pulmão e ser oxigenado, para os rins e ser filtrado. Então, existem, além desse sistema complexo de artérias e veias que se comunicam pelos capilares, os linfáticos. Os linfáticos ajudam a retornar a linfa das pernas. Então, as veias elas trabalham contra a gravidade. A linfa, o inchaço que acumula nas pernas, são drenados pelos linfáticos. Então, existem exames que são melhores para as artérias, exames que são melhores para as veias, exames que são melhores para os linfáticos. Então, o que você tem que entender é que, igual o cérebro, no cérebro tem as artérias e tem as veias. Então, existe má circulação nas artérias do cérebro, que causa, por exemplo, o AVC, e nas veias do cérebro, que causa a trombose venosa cerebral. Existem doenças, por exemplo, que dilatam as artérias, que são chamadas de aneurismas, assim como tem doenças que dilatam as veias, que são chamadas de varizes. Então a gente pode ter entupimento nas artérias da perna, onde tem formação de placas de gordura que vão entupindo as artérias. Essas placas de colesterol vão entupindo as artérias da perna, assim como a gente tem doenças que entopem as veias da perna, que é a trombose venosa profunda. Existe o inchaço da trombose venosa profunda e existe o inchaço causado por um linfedema. Só que tudo isso é chamado de má circulação. Então o que eu quero que você entenda, né, te explicar com tudo isso, é que tudo isso é chamado de má circulação. Tudo que é má circulação é o que prejudica a passagem do sangue. O sangue não está circulando bem. Mas não tem um exame perfeito que vê as artérias do cérebro, as artérias da perna, as artérias do pulmão, as veias do braço, as veias da cabeça. Não existe um exame que vê má circulação no corpo todo. Você está entendendo? Existem exames, por exemplo, para ver a circulação no cérebro, que são diferentes, por exemplo, nas pernas. Nas pernas a gente pode fazer um ecodoppler. No cérebro, o Doppler já tem um pouco mais de dificuldade. A gente às vezes faz a angiotomografia. Então, cérebro e pulmão, angiotomografia é melhor. Nas periferias, como braço e perna, um ecodoppler costuma ser suficiente. Então, o que você tem que entender é que o termo genérico má circulação torna tudo simples demais. Aí você quer saber assim, qual é o exame de má circulação? Depende. Os linfáticos, a linfoscintilografia. A linfoscintilografia serve para ver a má circulação nos linfáticos.
A angiografia, já te falei, cérebro e pulmão. O Doppler, já te falei, braço e perna. Ainda existem exames de coração, como o eletrocardiograma, o ecocardiograma e exames de sangue. No sangue você vai ver como está o dímero D, como estão as taxas de coagulação, como o INR, como está a quantidade de células vermelhas, se a pessoa está anêmica ou não. Então, para você entender qual o exame necessário, você precisa partir de uma avaliação médica, onde você vai ver qual é a suspeita que aquela pessoa tem, para aí sim pedir o exame necessário. Senão você vai ficar gastando com exames desnecessários e perdendo seu tempo. Além disso, é importante você lembrar que tem exames que usam contraste, que podem prejudicar os rins. Alguns exames vão te expor à radiação, então o ideal é que a pessoa não esteja grávida. Por isso que é fundamental você entender o que está acontecendo com aquela pessoa, para aí sim entender qual exame ela precisa. Eu estou suspeitando de uma trombose? Um ecodoppler pode resolver. Eu estou suspeitando de um AVC? Talvez outro exame possa ser necessário, como uma tomografia da cabeça, preferencialmente com contraste. Então, tanto nas pernas quanto nos braços, por serem regiões periféricas, um ultrassom com Doppler costuma resolver cerca de 95% dos casos de má circulação. Só que você precisa lembrar que esse exame depende do examinador, que existem casos complexos. Então, dentro desses 5% vai estar, por exemplo, as doenças linfáticas que a gente vai pesquisar com a linfocintilografia. Dentro de doenças como a doença arterial periférica, né, desses 5%, talvez pode ser necessário uma angiografia ou uma angiotomografia. Então existem situações de extrema gravidade, né, que a gente vai precisar de exames mais complexos. E existem situações de menor gravidade, onde um ultrassom com data e hora marcada vai ser suficiente. Então se você tem varizes, o Doppler resolve. Né? Você pode marcar com data e hora. Se você tem uma trombose, aí talvez a gente não possa esperar tanto, mas o próprio Doppler resolve. Uma pessoa com doença arterial periférica, talvez o Doppler não vai ser suficiente para programar o tratamento. A gente vai precisar de uma angiografia, de uma angiotomografia. Se eu estou suspeitando de linfedema, linfocintilografia. Então, você precisa pesquisar como estão a circulação, por exemplo, dos órgãos internos, como, por exemplo, uma trombose no cérebro que está dentro da cabeça, no pulmão, né? Uma trombose que está dentro da caixa torácica, dentro da barriga. Os órgãos internos, eles costumam ser melhor visualizados por tomografias com contraste, que são as angiotomografias. Então, trombose no intestino, trombose no fígado, embolia pulmonar, trombose cerebral. Tudo isso nós vamos pesquisar com angiotomografia, tá certo? Não é impossível um Doppler ver uma trombose no cérebro, uma trombose no intestino, só que tem muita coisa ali atrapalhando, o osso da cabeça, o ar dos pulmões, o ar dos intestinos atrapalhando. Então, nesses casos, normalmente a angiotomografia é necessária. Mas claro, pessoal, você precisa lembrar que existem riscos dos exames. A angiotomografia tem contraste, tem radiação, por isso que a nossa intenção aqui é informativa. É trazer para você a informação que você precisa provavelmente, né, para entender o que está acontecendo no seu organismo, para você entender qual é o exame que você precisa, não fazer exame errado, não gastar dinheiro à toa. Eu recomendo que você tenha auxílio de um profissional para você fazer a coisa certa. Não se expor à radiação à toa, usar contraste de forma desnecessária, não gastar seu tempo, seu dinheiro com um exame que não resolve o seu problema, não vai procurar a doença que realmente você está, né, necessitando investigar. Então, o exame de sangue, por exemplo, a gente precisa ter cuidado para interpretar. Testes de coagulação, né, para ver trombofilias. Uma coisa muito comum, a pessoa quer falar para mim assim, eu quero um exame de trombofilia. Existe uma lista de trombofilias. Então, existe uma lista de exames de sangue para pesquisar trombofilias, né? Contagem de plaquetas na dengue vai servir para ver se a pessoa não está tendo a febre hemorrágica da dengue. Trombofilias, eu vou ter que pedir fator 5 de Leiden, vou ter que pedir para dosar proteína C, dosar proteína S, ver se tem alguma mutação do gene da protrombina, antitrombina, tudo isso são exames de sangue no plural, para saber se a pessoa tem ou não uma trombofilia. Então não existe um único exame perfeito que todas as pessoas podem fazer para saber se tem má circulação. Gente, isso não existe. Eu preciso saber qual o problema para eu poder direcionar os exames e ajudar aquela pessoa de forma mais rápida. Não fazer ela perder tempo, perder dinheiro, não fazer aquela pessoa, né, fazer exames errados, exames desnecessários, que às vezes a doença dela está lá nos nervos.
Às vezes o problema daquela pessoa está nos ossos. Para que você vai fazer exame de circulação? Tá entendendo? Então, para ver como que está, por exemplo, o coração, tem exames específicos. Se a pessoa está suspeitando de uma má circulação na bomba, no motor do sangue, eletrocardiograma, ecocardiograma, cintilografia miocárdica, cateterismo cardíaco. Então, exames de má circulação é uma coisa heterogênea, porque a circulação não é uma coisa só. Existem artérias, veias, linfáticos, existem Doppler, angiotomografia, exames de coração, tudo isso a gente tem que ver dentro de um contexto, entender o que você está sentindo. Ah, eu tenho dor na perna quando eu estou andando. Ah, isso indica para mim entupimento das artérias. O exame das artérias inicial pode ser um Doppler, mas pode ser preciso uma angiografia daquela perna. Então, a nossa recomendação aqui é o quê? Que você tenha auxílio de um profissional para fazer o exame certo para você. Existem diversos exames. Com relação à trombose, a varizes, um ultrassom com Doppler, uma embolia, uma angiotomografia. Então, tudo vai depender do que a gente está precisando pesquisar. Se for um problema no sangue, a gente tem exames de sangue. Se é um problema nas veias da perna, existem exames das veias da perna. Se é um problema dos linfáticos, existem exames dos linfáticos. Tudo bem? Então, tudo isso é importante para a gente abreviar o tratamento daquela pessoa, evitar gastos desnecessários e expor pessoas também a riscos desnecessários, porque alguns exames têm riscos. Risco de usar contraste, de usar radiação. Então, tem vários vídeos aqui no canal te explicando a função do exame de dímero D no sangue, tem um vídeo só para isso. Tem vídeos aqui só sobre ultrassonografia com Doppler, tem vários vídeos aqui no canal gratuitos para te ajudar a entender um pouco melhor, tá bom? E vídeos também para te ajudar a prevenir, para te ajudar a combater a má circulação de verdade. Então pesquisa aí no nosso canal, tem muito vídeo gratuito para você aqui que vão te ajudar demais. Se você quer algo já pronto, um plano de ação para poder combater a má circulação, cuidar das suas veias, eu te convido para ir na descrição desse vídeo conhecer o SOS Má Circulação e Trombose. Lá a gente vai te dar um roteiro, um plano de ação para cuidar de verdade das suas veias e diminuir o seu risco de ser surpreendido por uma trombose ou por uma embolia. Não esquece de se inscrever no canal e clicar no gostei e de deixar um comentário. Coloca nos comentários o seu nome, de qual cidade você está falando, a sua dúvida. Talvez a sua pergunta vai ser a próxima a ser selecionada aqui pelo nosso time. Então deixa um comentário para mim. Eu quero te conhecer melhor, saber sugestão para os próximos vídeos, o que você quer ver aqui no canal, para eu poder entender o que está passando aí do outro lado da telinha e trazer um conteúdo cada vez melhor para você. Estou te esperando no próximo vídeo. Até lá!